Aleluia. Galera, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é sobre experiências que ecoam para toda a eternidade. E eu lembro que algumas semanas, alguns meses atrás, eu estava em meu tempo de oração, estava conversando com Deus, conversando com o Espírito Santo, e eu particularmente gosto de entrar na presença de Deus orando em línguas. Lucas, é obrigatório entrar na presença de Deus orando em línguas? Claro que não. Mas eu, Lucas, particularmente gosto de entrar na presença de Deus dessa forma. E enquanto eu estou ali orando no Espírito, eu sinto Deus colocando no meu coração: aquele que ora em línguas, ore que também a interprete. Se você está orando, ore que também você possa interpretar essa língua. E eu, particularmente, não gosto de orar por interpretação de línguas. Mas a Bíblia ordena que se você fala em uma língua, ore para que você possa interpretar. Então, por obediência, não porque eu queria. Lucas, por que você não gosta? Porque eu prefiro não saber o que eu estou orando no Espírito para não estragar a oração. Então, eu falei: Deus, eu vou fazer por obediência. Me dê a interpretação dessa língua. Agora, por que eu estou compartilhando e contando isso para você? Porque a palavra diz que quando você vem aqui no púlpito, se eu começo a falar em línguas agora, nenhum de vocês vai ser edificado aqui. Não vai servir de nada. Por isso que eu tenho que falar em português. Por isso que tem que ter interpretação. Se eu vier aqui e eu começo a falar em línguas, tem que ter alguém para interpretar. Só assim o corpo vai ser edificado. Quando essa língua vem com interpretação, ela fica equivalente a uma profecia. E a profecia, ela vem para edificar, exortar e consolar o corpo. Então, como essa língua foi interpretada, eu creio que é uma palavra profética para a igreja. Foi uma palavra para mim? Sim, mas eu creio que é uma palavra profética para a igreja. Lucas, é uma palavra que explodiu a sua cabeça? Não. É uma palavra que, meu Deus, você descobriu o mistério dos mistérios? Não. Uma palavra muito simples. Mas eu creio que existe uma complexidade na simplicidade da palavra de Deus que transforma todo o seu ser. Então eu tive que meio que mastigar. É simples, mas eu tive que ficar mastigando aquela palavra para extrair dela a complexidade por trás da simplicidade. Então, o que aconteceu? Comecei a orar por interpretação. Enquanto eu estou orando, me veio uma visão. Eu vejo uma nuvem, a chuva caindo, e o Espírito Santo me fala: você não tem controle sobre a chuva que cai das nuvens. Depois eu vi um sol nascendo em um pasto bem grande, como que uma fazenda. E ele me disse: você não tem controle sobre o sol que nasce todas as manhãs. Depois eu vi como que uma criança correndo, e aquele vento batendo nela. E o Espírito Santo me disse: você não tem controle sobre o vento que sopra todos os dias. E ainda que você não queira que o vento sopre, ele vai soprar. Não adianta você se preocupar se o vento vai ou não vai soprar, porque ele sempre está soprando. E aí ele continuou. Ele disse: sabe quem consegue se aproveitar do sol que nasce, da chuva que cai e do vento que sopra? São os agricultores. Para você não faz muita diferença a chuva que cai ou não cai, o vento que sopra ou não sopra, o sol nascer. Mas para o agricultor isso faz total diferença. Ele depende disso para o seu alimento. Ele precisa que a chuva caia, ele precisa da energia do sol, ele precisa do soprar do vento. Ele se preocupa simplesmente com as sementes que ele vai plantar e a terra que ele tem que adubar. Ele não se preocupa com o sol que vai nascer. Ele não se preocupa no sentido de querer controlar e ficar ansioso com o vento que vai soprar, porque ele não pode fazer nada a respeito disso. E aí ele me exortou. Ele disse: Lucas, ultimamente você tem se preocupado e tentado controlar o meu mover, como alguém que pede para o sol nascer todas as manhãs. Você não precisa pedir para o sol nascer todas as manhãs, porque ele vai nascer.
Você querendo ou não, o vento vai soprar, e se a chuva já está caindo, não tem por que você pedir para ela cair. Agora, o que você precisa é cuidar da semente que você lança e da tua terra. E eu perguntei para ele, Espírito Santo, o que seria a semente e a terra? Ele disse especificamente, para aquilo que eu estou te ensinando agora, a semente são as suas palavras e a terra é o seu coração. Você não tem cuidado das palavras que você lança e você não tem cuidado do seu coração. Você tem orado para aquilo que eu já estou fazendo e você também tem orado para aquilo que é da tua responsabilidade em fazer. Nós estamos em um casamento, ele continuou, nós estamos em um casamento e o meu interesse é fazer com você, não simplesmente para você. Agora você precisa entender a sua parte e você precisa entender a minha parte. De nada adianta você se preocupar com aquilo que eu já estou fazendo e orar para que eu faça aquilo que você tem que fazer. E aí eu disse aquele amém. Amém, Senhor. Então, o que eu quero tratar aqui com vocês é a respeito dessas sementes, a respeito dessa terra e a respeito do mover de Deus. Sabe, Jesus, ele trata muito sobre o coração. E antes de eu entrar no coração, eu preciso que você entenda que o interesse de Deus é de fazer com você, não de apenas fazer para você. Por exemplo, Deus cria os animais, certo? E ele diz, Adão, você vai nomear os animais. E eu não vou fazer isso. Quem vai fazer isso é você. E a palavra de Deus diz que ele foi ver o nome que Adão foi dar para os animais. Como um pai curioso, quero ver que nome que ele vai dar para esse bicho aqui. E aí Adão olhou para um bicho forte, uma juba, falou, esse bicho aqui, Deus, eu vou chamar ele de leão. Esse aqui é o leão. Sabe o que é o engraçado? Que Deus não só manda Adão nomear os animais, como Deus respeita aquilo que Adão lança como semente. Deus não só respeita, como Deus traz isso para a eternidade. Adão, você está chamando esse bicho de leão? Sim, Senhor. Então, Adão, um dos meus nomes vai ser o leão da tribo de Judá. Esse nome vai ecoar por toda a eternidade. Você que escolheu esse nome, você que criou esse nome, mas eu vou usar esse nome e eu respeito isso que você está fazendo. Esse aqui eu vou chamar de Cordeiro. Adão, esse é o nome, é Cordeiro? Sim. Um dos meus nomes vai ser o Cordeiro Santo. Cordeiro de Deus. Eu vou lançar isso para toda a eternidade, Adão. Isso que você está criando agora, eu vou lançar para toda a eternidade. Naquela época, Adão tinha um coração perfeito e as palavras dele eram perfeitas. O poder de criação dele era perfeito. Quem pode criar com a palavra? Só aquele que é criado à imagem e semelhança de Deus. Adão. Então, Adão cria aquilo e Deus traz para a eternidade. Agora, para que você entenda que Deus quer fazer com você, a palavra diz que Jesus, quando ele curava os enfermos, ele dizia, a tua fé te curou, ou então, a tua fé te salvou. E eu ficava, Deus, não estou entendendo. Primeira coisa, eu perguntei para ele, se foi a fé desse homem que curou esse homem, duas perguntas. Primeiro, por que ele não foi curado antes? Já que ele tem fé. E segundo, o que o senhor está fazendo ali? O senhor mesmo disse que a fé dele curou ele, não foi o senhor? E aí, como o Espírito Santo gosta de ensinar a gente com perguntas, assim como Jesus, ele te faz perguntas para te ensinar. O Espírito Santo me perguntou, mas por que você acha que ele estava com fé? E aí eu lembrei, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A palavra está ali em corpo presente, a fé vem. A fé vem, o milagre é operado. Agora, a palavra diz que Jesus é autor e consumador da nossa fé, ou seja, aquele que criou. Consumador, aquele que vai aperfeiçoar. Deus não depende da fé do homem para criar a terra. Me dá a tua fé que eu digo haja luz. Não, mas uma vez que Deus cria o homem, Ele quer trabalhar com o homem através da fé do homem. Então o fato de Deus precisar da sua fé para operar, não significa que Ele é menor do que a sua fé, não significa que Ele é menos poderoso,
significa que essa foi a forma, na sua onisciência, onipotência, essa foi a forma que Ele escolheu para trabalhar com você. Então você vai ver em alguns versículos que a palavra diz que Jesus não conseguia operar certos milagres, em uma cidade onde as pessoas não honravam Ele não conseguia por causa do baixo nível de fé das pessoas. Agora isso mostra que Jesus é fraco? Não. Isso mostra que Ele escolheu trabalhar com a fé, a verdade está nisso, Ele não vai sair da verdade dEle. Entenda que a fé é essa chave que você tem, que Deus te deu. A fé também não é algo que você cria, Deus que criou a fé, Ele que te deu a fé, Ele que escolhe como que a fé funciona. Ele te deu, e essa é a chave que você tem para fazer com Ele. Agora, se essa chave fosse uma pessoa, imagina uma pessoa chamada fé, e essa pessoa tivesse uma casa, o nome dessa casa seria o seu coração. O nome desse portão, para que essa pessoa saia da casa, é a sua palavra. É a sua terra e as suas sementes. Jesus diz que, se você crê com o seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e confessar com as suas palavras, que Jesus é Senhor da sua vida, você está salvo. Primeiro milagre. O milagre mais importante de todos, a salvação. Você crê com o coração, você confessa com a sua boca. Depois ele vai além, ele diz, se você disser, tenha fé em Deus, se você disser este monte, erga-te, lança-te no mar. Crer no seu coração, que aquilo que você está falando vai se cumprir, assim lhe será feito. Você crê com o coração, confessa com a boca. Agora, muitos cristãos estão preocupados e querendo controlar, assim como eu estava, o mover de Deus. Eles estão mais preocupados em crer se o sol vai nascer, do que a terra que eles têm que adubar, do que o coração. E eu perguntei para Deus, mas como é que eu adubo essa terra? E Ele começou a ministrar a respeito do mover dEle. Para eu entender como que eu faço para adubar a terra, eu preciso entender o mover dEle. Então, uma das coisas que você precisa entender é que o deleitar-se no Senhor é algo que transforma o coração. O ter prazer em Deus é algo que transforma o seu coração. Mas eu não vou aprofundar no coração e nas palavras agora. Eu vou aprofundar no mover de Deus. Mas Lucas, você acabou de dizer que eu tenho que me preocupar com o coração e com as palavras. E você vai para o mover de Deus? Sim. Porque uma vez que você entende como Deus faz, você entende como que você vai fazer com Ele, para que o seu coração e as suas palavras ajam em concordância com aquilo que Ele vai fazer, e já está fazendo. Então, eu não creio que aquilo que Deus me mostrou tenha sido por acaso. A chuva, o sol, o vento, eu não creio que tenha sido por acaso. Eu creio que, e isso eu perguntei para Ele, Deus, foi aleatório essas coisas? Ele disse, não, se você pesquisar na minha palavra, você vai entender. Então eu comecei a pesquisar. Eu quero começar pelo primeiro mover de Deus, que é o vento. Jesus, ele diz, Nicodemos, o vento, ele sopra onde ele quer. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Você escuta o som dele, mas você não sabe de onde vem, nem para onde ele vai. Assim são os que nascem do Espírito. Nicodemos não estava entendendo o novo nascimento. Ele perguntou, Jesus, como é que eu faço para nascer de novo? Preciso voltar para a barriga da minha mãe? Não, Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. Agora, essa passagem, ela é muito misteriosa, mas eu preciso que você entenda que Jesus, ele está explicando como se ocorre a conversão, a salvação, mas ele também está explicando o DNA de Deus. Ele está explicando o DNA de Deus, daqueles que nascem de Deus, do Espírito. Em outras palavras, Nicodemos, você não sabe de onde Deus veio. Nicodemos, Deus não tem início. Deus não tem início, você não sabe de onde Ele veio. Deus é.
Nicodemos, você até escuta a voz de Deus, você escuta a voz desse som, mas você também não sabe para onde esse Deus vai. Lucas, você está dizendo que Deus não tem propósito? Não, não é isso que eu estou dizendo. Se você ler Apocalipse, você vai ver muito bem o propósito, para onde Deus está te levando, para onde que Ele está levando a igreja, para onde que Ele está indo, como que vai ser a eternidade, o milênio, e etc, e etc. Não estou dizendo que Deus é um Deus sem rumo. O que eu estou dizendo é que, como vento, alguém que você não sabe para onde está indo, Deus, Ele é no tempo. Deus está acima do tempo. Você não entende para onde Deus está indo, porque Deus não anda no Cronos, Ele anda no Kairos, Ele anda no tempo onde tudo já existiu, onde tudo já se cumpriu. Quando você nasce dele, você ganha esse DNA. E aí você passa a entender de onde Deus veio e para onde Ele vai. Então, para aqueles que não são cristãos, eles não entendem de onde Deus veio e para onde Deus vai. E você também não entende com a sua razão, você entende com a sua fé de onde Deus veio. E você entende com a sua fé para onde Ele vai. Porque Ele nunca vai, Ele é. Ele nunca veio, Ele é. Você não sabe de onde o vento veio. Você não sabe para onde ele vai. Assim são os que nascem do Espírito. Você ganha esse DNA eterno. Você não sabe mais de onde você veio. Ah, eu nasci em 1993. Sim, na carne. No Espírito, quando é que você nasceu? Quando eu fui salvo? Não. O Espírito está antes da fundação do mundo. Você já estava em Jesus antes de tudo. Quando é que você nasceu? Você tem início. Percebe que você entra para a eternidade de Deus. E falar de tempo é muito complicado, porque Deus criou o tempo, está acima do tempo. Através de Jesus Ele conecta com o tempo. Mas entenda que quem não nasce do Espírito não consegue entender isso. É necessário nascer do Espírito para ter esse DNA atemporal. E Deus, Ele opera no atemporal. Por isso que Ele precisa do seu coração. Agora, se por um lado eu ganho o DNA de Deus, por outro lado, realmente a salvação é um negócio louco, cara. É um negócio que não dá para explicar. É um negócio que, cara, o Kanye West se converteu. Glória a Deus por isso. Tem gente em Hollywood se convertendo. Tem gente aqui em Gravataí se convertendo. Tem gente lá na África morrendo de fome, nascendo de novo. Tem cara no presídio nascendo de novo. Tem cara no hospital nascendo de novo. Eu lembro que ano passado a gente estava pregando em uma série chamada O Cristo Antes de Cristo. E aí o Abner me chamou para pregar. E qual que é a ideia da série? Encontrar Jesus Cristo no Velho Testamento. Amém? Onde é que estava Jesus no Antigo Testamento? Ele não veio como carne e osso, mas ele estava lá, porque ele é Deus, etc, tudo mais. Então era algo bem pesado, bastante teológico e etc. E aí, enquanto eu estou preparando a palavra, Deus diz assim, eu quero que no final você ore por salvação, você faça apelo para a salvação, e tem que ser a salvação de outros, não a própria. Ou seja, não é eu levanto a mão, vou ali na frente porque eu quero ser salvo. É eu levanto a mão porque o meu irmão precisa ser salvo, porque o meu pai precisa ser salvo. Era esse tipo de salvação que Deus queria que eu fizesse. Só que aí eu debati com Deus, eu falei, não Deus, esse aqui é o Cristo antes de Cristo, isso aqui não é salvação. Eu não estou pregando sobre a graça, tudo bem, Cristo veio aqui e tal, mas é o Cristo, Velho Testamento, Deus. Não, eu quero que no final você faça um apelo para a salvação. Beleza. Aí, chegou no final, eu fiz apelo para a salvação. Falei, gente, se você tem algum parente que precisa ser salvo, vem até aqui à frente, e eu quero que vocês coloquem o nome dele em oração, que essa pessoa vai ser salva. E aí uma amiga minha veio, e ela colocou em oração a vida da irmã dela. A irmã dela estava mais ou menos 16, 17 anos afastada da igreja. Desviada assim, não quero mais saber de Deus. E o marido dela também nunca quis saber de Deus. Então ela trouxe a vida da irmã dela e do cunhado dela. Eles não queriam saber de Deus, mas nunca. E depois da oração dela, 2 semanas depois, eles voltaram para a igreja e se converteram. O vento sopra onde quer, você não sabe de onde vem, nem para onde ele vai. Assim são os asilos do Espírito. A segunda coisa é a chuva, a água. Cara, a água de Deus.
Jesus diz, eu sou a água viva. Eu sou a água viva, aquele que tem sede, vem até mim e beba. Rios de água viva fluirão daqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Cara, por muito tempo eu lutei muito contra a depressão. Eu lembro que eu não conseguia levantar da cama, eu não queria comer, eu não queria ir trabalhar. Eu reprovei na faculdade de tanta cadeira que eu matei, de tanta aula que eu matei. Eu só chorava o dia todo. Meu pai chegava no quarto repreendendo os demônios e eu pensava comigo mesmo, sai daqui que o nome de Jesus não tem poder. Aliás, quando eu estou fraco, eu não estou forte coisa nenhuma, eu estou fraco mesmo. Que essa depressão não sai da minha vida. Deus, eu quero me matar, eu só não vou me matar porque eu tenho medo do inferno. Eu falava isso para ele. E eu também não quero saber dessa porcaria do evangelho. Porque eu não vejo seu poder em lugar nenhum aqui. Cadê a sua manifestação? Eu não quero saber de comer. Todo dia eu levanto, tenho um ar pesado aqui dentro, não consigo respirar, eu tenho crise de ansiedade. Eu saio para os lugares, eu começo a chorar. Eu não tenho vontade de viver. Onde está o Senhor nisso? E eu piorei muito. Eu não quero saber de igreja, eu não quero saber do evangelho. Eu vou afundar no pecado. Não quero saber disso. Só que sabe, quando você se converte, cara, Deus ele envia o seu espírito, um espírito que clama, Abba Pai, dia e noite. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Paizinho, Paizinho, eu quero você, eu quero você. E ainda que aqui na sua mente, você não quer mais saber de Deus, o teu espírito vai clamar, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. E o meu espírito estava assim. Aí eu olhei, eu tinha uma conferência tipo essa. Eu falei, Deus, eu vou para essa conferência. Se o Senhor não mudar minha vida ali, esquece. E aí eu fui nessa conferência. E aí, o ministro estava assim, igual o Dani está aqui agora. E ele tocou um acorde. No que ele tocou, cara, e começou a cantar, cara, parecia que um rio inundou aquele lugar, cara. E entrou aqui dentro e eu comecei a chorar, a chorar, a chorar. E Jesus falou, eu estou te lavando, eu estou te purificando com a minha água, eu sou água viva, você precisa de vida, você tem sede de mim. E ele me lavando, eu chorei por aproximadamente 1 hora. Os caras que estavam adorando do meu lado não queriam mais adorar do meu lado, de tanto que eu chorava. Aquela água entrou, cara. Tem gente que é assim, que tá aqui hoje à noite, está assim. Você precisa da água de Jesus, você precisa da água viva. Cara, qual que é o sabor da água? Eu não sei qual que é o sabor da água. O sabor da água é proporcional à minha sede. Você quer mais de Cristo, você tem que ter sede, meu irmão. Você tem que ter sede de Jesus. A minha sede era de vida naquela época. Eu estava morto, cara. Eu tinha sede de vida. E Deus veio, aquele que tem sede, vem até mim e beba. Eu sou a água viva. Essa é a chuva que cai na sua terra. O sol. Por que Deus mostrou um sol? Deus queria representar naquele sol o fogo dele, o poder dele. O fogo, como eu disse, Sadraque, Mesaque e Abednego foram tacados na fornalha. E as correntes que caíram. Tinha um homem, tinha um quarto ser ali, que não deixou com que o fogo queimasse eles, apenas as correntes. Esse fogo, João Batista diz, ei, eu batizo com água, mas está vindo aquele que vai batizar com fogo e com espírito. Com fogo e com espírito. Meu irmão, antes dos apóstolos saírem para pegar o evangelho, pregar libertação de correntes, pregar cura, pregar salvação, Jesus falou assim, você não sai daqui enquanto eu não batizar vocês com fogo. Não vai querer sair pregando o evangelho sem o meu poder. Você precisa do poder de Deus, cara. Eu fui batizado dia 2 de novembro de 2016, batizado no Espírito Santo. Eu vim de uma congregação que nem cria nisso. Dia 2 de novembro, dia dos mortos, estava todo mundo indo lá comemorar os seus mortos, relembrar dos seus mortos, eu estava ali recebendo a vida. 2 semanas depois, eu estou sentado num ônibus, o Espírito Santo fala, cara, a pessoa da sua esquerda tem um problema no joelho esquerdo, você ora pela vida dela que ela vai ser curada. Eu virei para ela e falei, senhora, você tem um problema no joelho esquerdo, você precisa da cura do Senhor. Você acredita em Deus? Ela falou, eu não sei se acredita em Deus. Nunca parei para pensar nisso.
Eu falei, é o seguinte, eu vou orar por você agora e você vai ser curada. Posso orar? Pode. Coloquei a mão no joelho dela e falou, você está curada em nome de Jesus. Ela olhou assim para mim e falou, cara, meu joelho está queimando. Me diz, como que alguém que nunca pensou em Deus, nem sabe se Ele existe, fala que está queimando? Não é gíria pentecostal. É o fogo de Deus. Eu lembro que outro dia eu estava em adoração pesada, cara. Sabe quando você se entrega muito? E começou a cair um líquido de eletricidade. E meu corpo começou a pegar fogo, cara. Eu falei, Deus, para, senão eu vou morrer. Eu tive essa consciência, se Ele não parar, liberar o poder dEle, que eu vou morrer. Para, senão eu vou morrer. Ele diz, compartilha o poder. Compartilha esse poder. Eu disse, Deus, eu vou compartilhar. Eu vou encostar na pessoa do lado e liberar. Não na do lado, na outra, ele disse. Eu encostei nela, ela começou a chorar muito, mas muito. Ela estava sem voz, a voz dela voltou. O poder de Deus, Ele entra nas correntes aqui dentro, cara. O fogo, Ele entra. Ele solta essas correntes, velho.